Olá amigos, graça e paz, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Aleluia! Vamos iniciar mais uma viagem aí. O capítulo 10 é chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Louvado seja o nome do nosso Deus. Depois aí de uma viagem extraordinária pelo capítulo 9, né? Muitos encontros, muitos dias, muitas semanas aí meditando o capítulo 9. Agora nós damos início a mais uma jornada, o capítulo 10, viajando pelas narrativas bíblicas, viajando pelas escrituras sagradas, né, de homens como Mateus, que tiveram aqui o ardor missionário, o ardor evangelístico, né, que tiveram aí esse chamado para escrever a respeito de Jesus. Né? Hoje, como eu já disse, eu fico aqui, a gente fica babando, querendo saber mais de Jesus, mais informações, né, que o nosso Deus possa esclarecer em nossos corações, né, que nós possamos, pelo Espírito, nas entrelinhas, imaginar e que o nosso Deus possa falar aos nossos corações. E o texto do capítulo 10 inicia dizendo que Jesus chama os seus 12 discípulos. Chama os seus 12 discípulos e dá-lhes poder sobre os espíritos imundos. Espíritos imundos. E para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Nós sabemos que nem todos foram curados, nem todos foram libertos, né? Mas Deus aqui capacita os seus homens, capacita aqui os seus escolhidos. Deus separa aqui 12 homens para uma missão, digamos, mais singular, mais estreita, porque nós já vemos e já vimos em outras situações que há um número grande de discípulos, né? Há um número maior de discípulos, porém Jesus, desses discípulos, em meio a essa multidão, os seus discípulos, desses discípulos ele separa 12, a qual aqui ele diz o texto que deu-lhes poder, né, para expulsar os demônios. Marcos fala alguma coisa disso, né? A cronologia, a ordem que é colocada aqui é diferente, porque nós já ministramos o Sermão do Monte lá atrás, mas uma ordem cronológica, esses 12 discípulos teriam sido escolhidos antes do Sermão do Monte, né? Então, a narrativa de Mateus, ele está colocando aqui essa eleição. Mateus está narrando essas coisas depois. É como se nós vemos isso também em outros livros, né? Tá contando uma história, de repente o autor para e insere naquela história algo que aconteceu lá atrás. Né? Então, Mateus aqui está narrando, por exemplo, ele lembra de fato. Mas deixa eu. Ele está contando aqui uma história, daí ele lembra, né? Mas deixa eu contar aqui como é que Jesus escolheu os discípulos, né? Então, muitas vezes é o que aconteceu lá atrás, antes da narrativa. Às vezes Marcos e Lucas talvez seguem essa ordem cronológica. Marcos fala lá no capítulo 3, né, que Jesus subiu a um monte e chamou para si. Lucas vai dizer que Jesus passou a noite no monte orando. Está lá no capítulo
capítulo 6, verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, quer dizer, eram mais de 12, e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos. Então, tem aí uma multidão, tinha já os seus discípulos, né, aqueles que seguiam Jesus, que acompanhavam Jesus nas suas viagens, ou em algumas cidades ali tinha uma turma já esperando Jesus. E desses discípulos, Jesus escolhe 12. Vamos seguindo aí, vamos nos deliciando. E deixa eu te perguntar, você também é um discípulo de Jesus? Você também é alguém que despende dessa autoridade para expulsar espírito imundo, autoridade para curar as enfermidades? Que nós possamos também nos colocar à disposição, como Jesus já rogou no encontro anterior por ceifeiros, que nós possamos também nos colocar à disposição desse Deus, né? Que a seara é grande, que Ele possa nos despertar com autoridade sobre os espíritos imundos, com autoridade para curar enfermidades, com autoridade para anunciar as boas novas, pregar o Evangelho, que eu acredito que a maior preocupação de Jesus era com a sua palavra, era prezar por essa palavra, porque é a palavra que edifica, é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que alimenta, é a palavra que nos faz sobressair sobre os espíritos imundos. E mesmo que ainda capengando, mesmo que ainda, né, sofrendo, né, passando por situações adversas, porque Isaías fala disso, né, que nós não víamos em Jesus nenhuma formosura, que ele foi ferido, né, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas transgressões. Jesus, talvez na sua carne ele padeceu, mas ele estava acima disso aí. Que nós tenhamos o poder da palavra, para que ainda que a enfermidade esteja fisicamente em nós, que a nossa alma seja curada, sejamos libertos para proclamarmos o Cristo vivo e ressurreto, que possamos proclamar esse Jesus da vida, esse Jesus da salvação. Sigamos juntos. Até a próxima, no nome de Jesus.